Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma meditação Jovem Verso de 2023, né? Hoje é dia 24 de março de 2023 e o título da meditação é Máquina do Tempo. Título bem interessante, né? E vamos lá à leitura do texto bíblico também aqui para a gente refletir. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, um verso bem interessante que faz a gente refletir sobre o que já aconteceu e o que Deus deixou escrito para a gente lá no passado, para a gente aprender, por exemplo, dos outros, né? Feliz é aquele que aprende com o exemplo daquele do outro e não viver uma experiência dolorosa para aprender, não é verdade? Então, vamos imaginar que exista aí uma máquina do tempo que seja capaz de transportar as pessoas do passado para o ano 2023, né? Quem você colocaria nessa máquina? Vamos imaginar algumas situações. A primeira delas seria a reação dos povos antediluvianos diante da situação do planeta. Eu imagino que eles estranhariam a poluição, o progresso científico, o tamanho das cidades e a ausência de vegetação. É possível também que eles sentissem a falta dos dinossauros e de outros animais. Por outro lado, acho que eles não se incomodariam com a imoralidade vigente e até ficariam empolgados com o fácil acesso à promiscuidade. Tá vendo interessante o que aconteceria com esse povo se fosse transportado para a nossa época, né? O segundo grupo seria composto ali por romanos que viviam no primeiro século, né? Imagino que eles frequentariam os estádios de futebol, as baladas e provariam todo tipo de culinária exótica, né? Afinal, as diversões e o culto ao ventre faziam parte de sua rotina. Ainda no roteiro, os romanos assistiriam às lutas de MMA, a fim de não perder o costume de consumir violência. Esse seria o procedimento dos romanos ao vir para o ano 2023. O próximo grupo seria os valdenses, né? Uma classe de cristãos ali do século XII, que amava as escrituras e por isso sofreu intensa perseguição por parte da igreja romana. Muitos deles, inclusive, foram mortos por esconderem suas bíblias em suas casas, né? Imagina-se que os valdenses ficariam admirados com a grande quantidade de bíblias disponíveis e igualmente com a falta de interesse das pessoas pelo estudo da palavra de Deus. Tem situações, por exemplo, que os valdenses chegaram a ser mortos, deixados trancados numa caverna, jogaram fogo ali na entrada da caverna, né, e trancaram essa caverna para que eles morressem lá, né, asfixiados pela fumaça, né, inalassem aquela fumaça e acabassem morrendo, né. Alguns eram queimados com suas famílias dentro de suas casas. Ali toda a família era queimada por causa do amor à palavra de Deus, né? Então tá vendo como a falta de interesse na Bíblia é um negócio interessante atualmente, né? Por último, o autor citou aqui o grupo dos pioneiros do movimento milerita, né? Ao ver o progresso do movimento, após 160 anos ali de sua organização, muitos ficaram impressionados com a quantidade de escolas, hospitais, editoras, centros de mídia e igrejas ao redor do mundo. Porém, acredito que eles ficariam preocupados com a mornidão e o despreparo de muitos irmãos em relação à volta de Jesus. Realmente seria essa a reação desse grupo, tá? E você? Quem gostaria que viajasse no tempo? Que aspectos positivos e negativos eles enxergariam em sua vida? Embora essa máquina do tempo não exista, hoje podemos olhar pelo retrovisor da história e aprender com os erros e acertos do passado. Então, que você realmente venha tomar lições importantes para a sua vida, querido jovem. E que Deus venha te abençoar na caminhada de viver uma vida cristã santa e justa perante a palavra de Deus, tá? Como tela final aqui, eu vou deixar uma meditação chamada Graça Inclusiva. Ela conta uma história que aconteceu na Copa do Mundo 2002, né? Quando o Brasil conquistou o pentacampeonato. Né? Aí, o nosso último título a nível mundial aí, né? Então já passaram tantos anos, a gente já tentou aí tantas vezes o Hexa, mas tem essa história interessante do pentacampeonato aqui. Assista depois lá, tá? Vou deixar como tela final aqui para você, tá bom? Vamos orar? Querido muitíssimo Deus, obrigado por essas verdades tão importantes, que possamos aprender com essas lições aqui, desses povos que já viveram no passado, Pai. E que possamos viver um presente fiel à Tua palavra, para estar preparado para o futuro, para a grande e gloriosa segunda vinda de Cristo. Abençoe esses jovens que aqui assistiram esse vídeo, que eles possam ser instruídos e tocados por Ti, para estudar a Tua palavra e conhecer as profecias e o final deste mundo também. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus que fazemos. Amém. Deus te abençoe, querido. Até amanhã.